Olá, boa noite, amados irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre as parábolas de Jesus. Estou colocando uma música de fundo aqui, porque daqui a pouco vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus, sabedoria de Deus, para que possamos transmitir aquilo que tem a nos falar nesta noite de terça-feira, onde temos o nosso estudo e onde vamos falar, dando continuidade às parábolas de Jesus. Parábolas que têm edificado tantas nossas vidas, têm nos ensinado tanto, tão importante. Eu quero, antes de começar, antes de ler a palavra, orar com você, suplicar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse momento de estudo da sua palavra, que Deus possa, por intermédio do teu Santo Espírito, falar ao nosso coração de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, para que você sejamos edificados, para que vidas sejam transformadas. Ore comigo agora nesse instante. Vamos orar para que Deus possa realmente, por meio do seu Santo Espírito, falar ao nosso coração. Oremos. Pai, te louvamos por esse dia. Obrigado, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. O Senhor tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Nós reconhecemos e somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Mas agora, Pai, suplicamos que o Senhor nos oriente, que o Teu Santo Espírito esteja conosco para transmitir o ensino da Tua palavra, tão grandiosa. Essa palavra que foi proferida pelo Teu Filho Jesus, o Teu Filho amado que morreu na cruz por nós. Que, ó Deus amado, que o Senhor possa falar ao nosso coração, revelar a Tua grandeza. Pai, sem o Senhor nós não temos o que falar e o que fazer. Abençoe, Deus amado, cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja edificada, que seja transformada. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. Eu oro, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos dar uma pausinha aqui na nossa música, né? E vamos ler o texto proposto, o texto que fala dessa parábola, a chamada de 10 virgens, encontrada aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. São 13 versículos, eu chamo a sua atenção, para que você possa acompanhar comigo, se você tiver uma Bíblia aí, puder abrir, né? Para que você possa acompanhar a leitura. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante. Veja bem uma parênteses aqui, como a gente tem sempre falado, ao que a Bíblia nos chama atenção, que fala quando se fala a parábola. Não fala que o reino de Deus é igual, mas é semelhante. Isso é para que possamos ter uma compreensão. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levavam óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dá-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Por que então não vai? Porque vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas com ele para a festa, entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, mais uma vez, como faz parte da característica da parábola, Jesus usa algo que é bastante conhecido do povo judeu. Ele está aqui falando aos discípulos. Então, a festa de casamento era algo
extremamente comum. E todos conheciam muito bem o ritual, tudo o que acontecia na festa. As festas de casamento judaico é totalmente diferente do que temos hoje a festa de casamento, tá bom? Então, nós vamos tentar compreender o contexto da época para ver como essa parábola pode ser aplicada. Nós temos que entender a tradição oriental, certo? A celebração de casamento exigia grandes preparativos. O casamento era realizado à noite. Era uma ocasião de muita alegria. Tudo era feito sem pressa em horários pré-determinados. Olha só. Não havia hora marcada para a chegada do noivo à casa da noiva, a fim de participar do banquete, ou, como mais frequentemente era, para levá-la ao banquete em sua casa. Ou seja, havia toda uma preparação, com antecedência, com tudo determinado, mas não era sabido a hora que o noivo chegaria. Certo? Vamos lá. Então, e tudo isso faz parte da cultura oriental e a gente precisa compreender isso. O noivo nomeava um padrinho para o casamento, chamado por João Batista de amigo do noivo. Evangelho de João, capítulo 3, 29. Alguns jovens acompanhavam a comitiva durante o dia do casamento. Normalmente, esses amigos eram os amigos mais chegados, era o número de 7. Podia ser um pouco menos, um pouco mais, mas via de regra, eram 7. A noiva também tinha suas acompanhantes. Era toda uma preparação, e todas aquelas que faziam parte dessa cerimônia, dessa festa, estavam tudo devidamente preparados. Era algo que se fazia com antecedência, a escolha, ou seja, é algo muito bem preparado, muito bem planejado. Como é que acontecia? O noivo saía a buscar a noiva, e quando chegava ao lugar onde ela estava, ouvia-se o grito dizendo: "Eis o noivo!" Por isso, no relato, ó, eis o noivo, está chegando. Então, no versículo 6 que fala, eis o noivo. Neste momento, as pessoas que estavam foram separadas, comissionadas para receber o noivo, acendiam suas lâmpadas e corriam com elas pelas mãos para ocupar o lugar na procissão. Aí viu o noivo, aquela festa, aquela gritaria, e as pessoas que faziam parte desse momento solene saíam. Caso alguém não estivesse pronto, seria tarde demais. Olha só, veja bem. Demorou, passou a oportunidade. Não haveria mais tempo de se preparar, visto que os noivos estavam perto. Todos os participantes entravam na casa. E quando fechava a porta, não haveria mais possibilidade de que alguém entrasse e pudesse participar daquela festa. Olha só, imagine essas pessoas que têm um péssimo hábito de atrasar em tudo, de achar que tudo pode dar um jeitinho. Olha só que lição, que coisa importante. Fechou a porta, seja quem foi, não poderia mais participar. Você já imaginou isso? O tanto que isso é importante, o tanto que isso é fundamental dentro do contexto das coisas, daquilo que a gente está acostumado, né? Então, tudo aqui faz parte desse contexto. Então, quando Jesus conta essa parábola, as pessoas que estavam vendo, na sua mente, conseguia visualizar tudo, porque provavelmente já havia participado de uma festa dessa. E provavelmente também já poderia ter visto alguém ter ficado de fora. Então, qual que é o propósito? Jesus, quando fala sobre essa parábola, ele quer dizer da necessidade, da importância de vigiar, de estar atento no que diz respeito às coisas de Deus. Veja bem que a parábola começa: o reino de Deus é semelhante. Então, ou seja, Jesus chama a atenção para a grandeza, para a responsabilidade e para uma coisa chamada prudência. Onde é que a gente vê a questão de prudência? Isso é muito importante. Quando aquelas pessoas que faziam parte, além do óleo que estava na sua lamparina, elas levaram o quê? Uma vasilha a mais. Eu não sei
qual a sua idade, não sei se você já viveu isso, né? Eu, como fui nascido e criado na roça, e quando eu era criança, nós não conhecíamos luz elétrica, a facilidade que a gente tem. Então, chegava à noite, o que nós tínhamos? Lamparina. Na época de Jesus, usava o azeite. Nós aqui usávamos ou querosene ou azeite de mamona, não é? Mas, ou seja, aquelas pessoas que são prudentes, aquelas 5 noivas prudentes, elas o que além do que tinha na sua lamparina, elas levaram um pouco a mais. Amados, a prudência é uma virtude amplamente enfatizada nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. A prudência é fundamental. Todas as vezes que você se refere à segunda vinda de Jesus no Novo Testamento, você vai encontrar essa palavra. Por quê? Porque é igual o noivo, é semelhante. Ninguém sabe a hora que o noivo vai chegar, porque não havia hora para o noivo chegar. Podia chegar às 7 da noite, às 9, às 10, às 11, à meia-noite. Então veja bem, é importante que a gente entenda que não tem como, isso é muito brasileiro, dar um jeitinho. Você enrola, deixa para lá, na última hora você dá aquele jeitinho e entra na festa. Tem que ter prudência. Tanto Jesus fala sobre prudência nessa palavra, porque ele usa o termo as 5 imprudentes e as 5 prudentes. Queridos, nós temos que ser prudentes na nossa vida pessoal, na nossa vida religiosa, na nossa vida espiritual, na nossa relação com as pessoas. A prudência é importante demais. O apóstolo Paulo falou sobre prudência. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 13, ele fala, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Olha só, ele chama essa atenção. Ele busca falar que a gente tem que estar preparado. Em Efésios 5, de 15 a 16, ele também fala, vede prudentemente como andais. Mais uma vez a palavra prudente. Ou seja, nós temos que pensar como crentes prudentes. Jesus aqui está falando, a primeira coisa que eu cito aqui nessa parábola é a prudência. Será que Jesus falou isso por falar? Será que ele não estava atento? Queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui antes do próximo ponto. Temos que ser prudentes. Eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua relação em casa, na sua relação com Deus, na sua relação com a igreja, nas suas amizades. Paulo fala, vede prudentemente como andais, não como necios, como tolos, mas como sábios. O que nós mais precisamos hoje é de ser pessoas prudentes, estar atento. Jesus fala que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, astuto. Via de regra, os crentes, nós crentes, somos muito crédulos e nos tornamos imprudentes, achando que a gente dá um jeitinho no final das coisas. Queridos, amados, não é assim que funciona. Antes de passar para o próximo ponto, que é a paciência, que também faz parte deste texto, tomar água só para umidificar aqui a garganta, está muito seco, e volto em seguida, em alguns segundos estarei voltando e vamos continuar a nossa palavra.